sentir o mundo ao meu redor. Nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução. Não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Posso ver. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Proclamamos tua soberania sobre as nossas vidas, tua soberania sobre a tua igreja. Proclamamos que tu reinas, Senhor. Tu reinas sobre a nossa vida. Tremam os povos, porque tu estás entronizado acima dos querubins, sobre todo o céu, toda a terra, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Reina o Senhor. Tremam os povos. Reina o Senhor. Tremam os povos. Reina o Senhor. Tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor. Reina o
santo. pois só Ele Aleluia. E prostrai-vos aos seus pés, pois só Ele é santo. E prostrai-vos. E prostrai-vos aos seus pés, pois só Ele é santo. Nos prostramos aos teus pés. Pois só tu és santo. Pois só Tu és santo. Nos prostramos Sim, Senhor, nos prostramos aos teus pés. pois só Tu és santo. Minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra. Meu espírito se alegra em Ti, meu Salvador. Pois com poder tens feito. Pois com poder tens feito grandes coisas, Misericórdia, Senhor. e com misericórdia demonstrado amor. Santo és tu, Senhor. Santo, 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 santo.
Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Aleluia, nós louvamos ao Senhor nesta noite de domingo, dia do Senhor, porque podemos aproveitar a oportunidade que Ele nos dá para prestarmos culto a Ele, para celebrarmos o seu nome. O seu nome é grande e tremendo, e é a este nome que nós dobramos os nossos joelhos com o coração contrito na sua presença, sabendo que toda adoração, toda honra, toda glória e todo louvor devem ser dados ao Senhor. Amado Deus e Pai, mais uma vez em tua presença, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado conosco. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque embora sejamos pecadores e falhos, embora, Senhor, muitas vezes temos te entristecido com nossas palavras e atitudes, ainda assim, o Senhor olha para nós com o teu olhar de misericórdia, com o teu olhar de amor. Obrigado, Senhor, porque durante este culto nós temos a oportunidade de te louvar, também de te adorar. E agora queremos aproveitar para confessar os nossos pecados ao Senhor. Vá, Senhor, diretamente ao coração de cada irmão, de cada irmã, a começar pelo meu coração, sondando, tocando-nos com teu Espírito Santo, nos incomodando com este toque de advertência, de exortação, mas principalmente de amor. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Deus, nesse momento nós vamos estudar a tua santa palavra. Pedimos ao Senhor que abra a nossa mente, abra o nosso coração, retire de nós todo o nosso eu, toda a questão da autossuficiência, toda a questão, ó Pai, de preconceito em relação a talvez um texto já muito conhecido. E fala-nos, Senhor, conforme tu falaste ao coração dos teus servos, no decorrer de todos os anos, e conforme tem falado ao nosso coração no decorrer dos anos também. Em especial, queremos te pedir pela vida daqueles que ainda não conhecem o teu Filho Jesus como Salvador. Se porventura eles estiverem cultuando ao Senhor conosco hoje, se porventura esta mensagem chegar aos seus ouvidos, que eles possam, ó Pai, ser convertidos pelo teu Espírito Santo, que o poder do teu Espírito Santo os alcance, que em nome de Jesus haja salvação para a glória exclusiva do teu nome. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 29 ao versículo número 39, mas a nossa ênfase na mensagem será do 35 ao 39. Mas vamos ler o contexto imediatamente anterior para que a gente possa entender melhor o que se passava naquele momento entre Jesus, os seus discípulos e as multidões. Marcos, capítulo 1, 29 a 39. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém, amados. Palavra do Senhor nosso Deus,
através do evangelista Marcos, inspirado por Deus para registrar aqui estes acontecimentos do ministério de Jesus. Os irmãos devem ter percebido, nós ainda estamos no capítulo 1 de Marcos, e a dinâmica do ministério de Jesus já é bem intensa. Marcos ele tem este cuidado ao escrever, porque ele escreve para os romanos, e os romanos dão muito valor à atividade, a questões práticas. Eles não estavam muito interessados em questões de ensinamentos, em questões filosóficas, mas as questões práticas chamavam a atenção do povo romano naquela época. É por isso que a linguagem de Marcos ela é uma linguagem muito dinâmica e você pode observar isso no decorrer dos capítulos. Se você tem estudado conosco o Evangelho de Marcos toda quarta-feira, no estudo bíblico indutivo, você já deve ter percebido isto. Diz a palavra que, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Simão e André eram irmãos e moravam juntos. Simão era casado. Diz o texto aqui que a sogra dele estava com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Neste momento em que nós observamos este primeiro e segundo versículo do texto estudado, nós já temos um aprendizado grande para a nossa vida. Percebam que havia alguém doente e Simão e André tomam a frente, procuram Jesus e de imediato lhe falam a respeito da sogra de Pedro, que estava ali com febre. Hoje em dia, quando a gente ouve falar em febre, muitas pessoas não se preocupam, mas é um sintoma perigosíssimo que vem derivado de várias doenças, pode ser causado por várias doenças distintas. E se hoje em dia ainda é perigoso alguém estar ardendo em febre, conforme Lucas vai dizer, com muita febre, conforme Lucas vai dizer no texto correlato, e se hoje é perigoso, imaginemos, irmãos, naquela época, onde os recursos da medicina não estavam tão avançados, onde era muito difícil um diagnóstico exato do que levara aquela pessoa, no caso aqui a sogra de Pedro, a ter uma febre deste tipo. Os discípulos ali contam logo para Jesus o problema. Há um problema na casa deles. Há uma pessoa que sofre dentro de casa. Simão e André vão diretamente ao Senhor e lhe contam a respeito do problema. Diz a palavra no versículo 31 que então, aproximando-se, Jesus tomou aquela mulher pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Quão interessante é, irmãos, quando a gente observa que Jesus não pronuncia palavra alguma, que Jesus tem métodos diferentes para tratar pessoas diferentes com problemas diferentes. E ainda assim, hoje em dia acontece. Por isso precisamos estar atentos. Quando observamos a palavra de Deus, precisamos observá-la como um todo. Deus age de diferentes formas, de diferentes maneiras, tratando da pessoa na sua individualidade. O que a sogra de Pedro precisava para ser curada era apenas do toque de Jesus. Tomando-a pela mão, ela foi curada e a febre a deixou. Há aqui também um outro ensinamento para nós que já fomos alcançados pela cura do Senhor. O Senhor já tomou-nos pela mão e tem nos conduzido. Imediatamente, ato contínuo, passamos a servi-lo. Assim como a sogra de Pedro passou a fazer. Precisamos estar atentos que o Senhor não nos curou à toa, principalmente na cura em relação à maior doença de todas, que é o pecado, conforme estudamos pela manhã. O Senhor nos cura, porque somos dele, e para que a nossa vida seja para servi-lo. Nós temos tido testemunho disso. Nós temos ouvido homens e mulheres ao redor do mundo, na nossa própria denominação evangélica, quantas doenças, quantas malárias o grande missionário, servo do Senhor, reverendo Ronaldo Lidório já passou. Quantas vezes o Senhor o livrou e ele continua a servi-lo, porque tem entendido que
que a sua vida não é para agradar a si mesmo, mas para servir ao Mestre e agradar ao Mestre. Na continuação do texto diz que, à tarde, ao cair do sol, levaram a Jesus os enfermos e endemoniados. O reverendo Hernandes, quando comenta sobre este versículo número 32, nos ensina que este trouxeram a Jesus todos os enfermos, denota aqui uma condição de esforço físico. Muitos daqueles enfermos já não caminhavam sozinhos, já não conseguiam se levantar, e era necessário um esforço dos familiares e amigos para que eles se aproximassem de Jesus. Na primeira parte do texto, vimos uma família na qual um dos parentes ali presentes estava com febre, estava muito doente, e levaram ao conhecimento de Jesus. Agora, nesta segunda parte do texto, vemos que as pessoas que estavam presenciando o início do ministério de Jesus, lembremos-nos, ainda estamos no capítulo 1, estas pessoas, ao ouvirem falar que Jesus estava ali perto, levaram a ele todos os enfermos e também os endemoniados. Marcos usa de uma figura de linguagem para expressar o tamanho daquela multidão. Versículo 33, toda a cidade estava reunida à porta. Cafarnaum era ali a grande cidade daquela região da Galileia, e aquelas pessoas já tinham ouvido falar dos milagres que Jesus estava fazendo naquela região. E por isso levaram os endemoniados, por isso levaram todos os enfermos até onde Jesus estava. Verso número 34, a palavra nos diz que Jesus curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Isto nos ensina que não há enfermidade para a qual o Senhor não possa derramar a sua bênção e derramar a sua cura e livrar as pessoas dela. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, a sabedoria em pessoa, o Senhor Jesus, o Mestre dos mestres, o médico dos médicos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, tem em suas mãos o poder para curar todas as enfermidades. Basta que seja da sua vontade e que seja da sua glória, mas é necessário também que as pessoas levem os enfermos à presença de Jesus. Como é que tem sido na sua vizinhança? Como é que tem sido dentro da sua casa ou na sua família? Você tem contado para Jesus quem é que está com febre? Você tem contado os casos de enfermidades ou quem sabe até possessão demoníaca? Você tem aberto o coração e pedido ajuda humildemente ao Senhor, reconhecendo as suas limitações para lidar com o caso, reconhecendo que talvez tenha agido errado e antes de orar e buscar a graça de Deus e a misericórdia de Deus, buscou primeiro o conhecimento humano, buscou primeiro toda a ciência. O Senhor nos convida a termos atitudes imediatas em relação aos problemas que nos sobrevêm. Não podemos achar que, é só um probleminha, daqui a pouco eu resolvo. É uma tendência natural do ser humano, principalmente quando este vai ficando mais experiente. A experiência da vida nos mostra que já passamos por situações diversas e parecidas e tomamos ali como base este ensinamento do passado para atuarmos no presente, para conquistar uma vitória no futuro. Mas a palavra de Deus diz que devemos levar imediatamente os problemas ao Senhor, os nossos amados ao Senhor. Quantos não são aqueles que, como eu, querem que toda a sua família seja rendida aos pés do Senhor, sejam convertidos, sejam alcançados por esta graça e se sintam amados e sejam assim salvos? Porém, a Bíblia nos ensina através deste texto que nós devemos levá-los a Jesus. Nós devemos contar para Jesus o que tem nos acontecido. Jesus, então, ele curou muitos enfermos. Jesus, então, ele expulsou muitos demônios e não permitiu que os demônios contassem o que tinha acontecido. Os demônios sabiam quem Jesus era. Os demônios sabiam o que Jesus era capaz de fazer como o próprio Deus. Mas Jesus não queria que o anúncio sobre si fosse dado pelos demônios.
Ele mesmo, nós vamos ver na continuação do texto, queria evangelizar e se anunciar como boas novas de salvação, e assim ensinou também aos seus discípulos para que o fizessem. Versículo 35 a 39, em que nós vamos focar mais precisamente aqui a nossa exposição nesta noite. Tendo se levantado alta madrugada, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Irmãos, o dia de Jesus ele tinha sido repleto de atividades, com muito trabalho. O dia de Jesus tinha sido um dia cansativo, com certeza. Não é fácil você caminhar em meio à multidão, dar atenção a todas as pessoas, orar para que elas sejam curadas, orar para que o demônio seja expulso. Tudo isto Jesus fez e a gente sabe que com certeza isto varou a noite, porque o versículo 32 diz que à tarde, ao cair do sol, é que levaram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. E Marcos registra que toda a cidade estava ali reunida à porta da casa de Simão e André, onde Jesus estava. Toda a cidade, e Jesus atendeu a eles, pessoa por pessoa, na sua individualidade, orando ali, curando toda sorte de doenças e expulsando os demônios. A gente não sabe que horas da noite ou da madrugada isto acabou, mas ainda de madrugada, Jesus se levanta e vai para um lugar deserto e ali ele ora. Que ensinamento profundo o Senhor traz para nós, não é? Quantas vezes dizemos, Senhor, eu já estou cansado. Já faço este trabalho para ti há tantos anos. Já tenho me levantado várias vezes e anunciado o teu evangelho a esta pessoa ou a esta família há tantos anos. Tenho me dedicado à pregação da palavra ou ao cuidado, à assistência social para com estes irmãos, para com estes amigos há tantos anos. Agora deixa para outro. O Senhor Jesus, ele não parava. O Senhor Jesus, ele não descansava. Raras são as vezes em que encontramos ele na condição que ele poderia descansar. Os evangelhos relatam que Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Tamanha era a agitação da sua vida e ele tinha entendido que o seu tempo era chegado, que seu ministério seria curto e que ele precisava fazer muito para se mostrar como Salvador, se apresentar ao mundo, tanto os judeus quanto os gentios, como Salvador de todo aquele que nele crê. Versículo número 36, depois que nós vemos que Jesus foi para um lugar deserto orar, mostra a preocupação dos discípulos. Simão e todos que com ele estavam fizeram uma diligência naquela região. Saíram ali pelas vilas, pelas aldeias, talvez batendo de porta em porta, alta madrugada, talvez buscando ouvir algum movimento, saber se Jesus estava ainda a curar ou a expulsar demônios, até que encontram Jesus. E a frase com a qual eles se comunicam com o Senhor é: todos te buscam. Irmãos, olha só que profundidade, que grandeza deste texto. Jesus já tinha curado muita gente, Jesus já tinha expulso vários demônios, e ainda assim as pessoas ainda estavam procurando ele. Mas Jesus sabia que aquele momento era momento dedicado à oração, e este é o principal pilar do ministério de Jesus. Todas as grandes decisões que Jesus tomou foram precedidas de oração. Antes de começar o seu ministério, logo após ter sido batizado por João Batista, Jesus ele vai para o deserto e ele fica ali em jejum e oração, impelido pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. E ele consegue ser vitorioso porque ele estava em oração e ele conhecia a palavra e ele não teve medo do diabo. Que grande ensinamento que o Senhor tem para nós. O Senhor é conosco. A nossa vida e todas as decisões que precisamos tomar precisam ser precedidas de oração. Todas as pessoas buscavam Jesus e ele estava orando. Ele estava mantendo a sua intimidade com o Pai. Jesus, porém, disse assim, versículo 38, vamos a outros lugares,
as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. A fama tinha chegado à pessoa de Jesus. Talvez, se fôssemos nós, olharíamos para aquele momento e aproveitaríamos. Todos me procuram, todos querem a minha presença, todos querem experimentar do meu poder, todos querem ver as curas milagrosas. Mas Jesus foi sábio. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele não perde o foco. Jesus mostra aqui que antes de ser importante a cura e a expulsão de demônios, a pregação da palavra é prioridade no seu ministério. É por isso que ele não vai ao encontro das multidões de todos os que o buscam naquele momento, porque ele precisava ir a outros povos, outros lugares, para que pregasse ali também. Eu não sei por que razão você está assistindo e cultuando ao Senhor conosco nesta noite e ouvindo esta mensagem. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus usa os acontecimentos do mundo. Deus usa até mesmo as catástrofes do mundo para que a mensagem dele possa ir a outras vizinhanças, a outras pessoas, a outros lugares, para que a salvação chegue naqueles que são escolhidos do Senhor. O Senhor Jesus, ele não perde o foco. O foco da sua vida é pregar a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus é poderoso para curar toda sorte de enfermidade e expulsar os demônios, e devemos pedir a Ele que Ele faça estas coisas por misericórdia àqueles que sofrem. Mas precisamos entender que ainda que Deus não os cure ou não os liberte naquele momento, que o Senhor tem um plano maior e melhor na vida de cada um. E dentro do plano da redenção, ele precisava avançar com a pregação da palavra. E é isso que o Senhor nos ensina também através deste texto. Por onde nós passamos, devemos ser usados pelo Senhor e estar preparados através da oração para isso. Mas não devemos deixar de olhar fixamente para a vocação com a qual o Senhor nos chamou, para ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todos nós somos vocacionados para isso. Talvez você diga que não leva jeito para isso, porque ainda não tinha entendido esta palavra, mas eu creio que o Espírito Santo, nesta noite, pode te ensinar isto e colocar no teu coração a urgência de se levantar como profeta de Deus. Precisamos entender que o ir a todo mundo e pregar o evangelho não foi algo da boca para fora, mas Jesus o fez aqui e em tantos outros momentos, ensinando que agora a sua igreja, revestida do poder do Espírito Santo, precisa imitá-lo e fazer aquilo que ele fazia. Se necessário, curar enfermos, orar pela libertação de endemoniados, assim devemos fazer, confiando que quem opera em nós, pelo seu poder, é o Senhor Jesus e o seu Santo Espírito. Precisamos estar preparados, nos alimentar da palavra, dedicarmos tempo à oração. Se o Senhor Jesus, sendo Deus, tinha sempre um momento de intimidade com o Pai, quem somos nós para rejeitarmos esta intimidade e deixarmos para depois? Um grande alerta para nós pastores, que às vezes nos dedicamos horas ao estudo da palavra e nem tanto tempo assim, numa proporção à oração. Precisamos estar cientes que Jesus orava para que pudesse pregar. E é isso que ele vem dizer aqui, olha, vamos adiante, vamos às povoações vizinhas, vamos a outros lugares, para que eu pregue ali também, pois foi para isso que eu vim. Para que você veio a este mundo? Você veio para a glória de Deus. Você veio para servir a Deus. Você veio para proclamar a este mundo que existe um Deus verdadeiro, magnífico, esplêndido, que cuida de cada um de nós e que tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Jesus deu prioridade à pregação porque ele sabia que um doente, ainda que morra, mas sendo alcançado por Jesus, pela sua palavra, estará salvo eternamente.
Mas de nada adianta uma vida saudável, um atleta, alguém que foi curado já de alguma enfermidade, mas que não foi convertido ainda a Jesus Cristo. De nada adianta. Este corpo queimará e a sua alma será lançada ao inferno, num lamento que não terá mais fim. É por isso que Jesus se dedica à pregação da palavra de Deus. Eu não sei quanto tempo você passa nas redes sociais nesse período de isolamento social, mas eu tenho uma pergunta a te fazer, independente do tempo. Como têm sido as tuas postagens? Sobre o que você tem conversado? Qual tem sido a prioridade da sua comunicação, em especial com aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus? Jesus, ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. Ele não voltou para onde ele estava, onde as pessoas queriam ver e precisavam que outros fossem curados e tivessem demônios expelidos. Mas ele vai adiante, continua expelindo demônios e continua principalmente pregando a palavra que cura, a palavra que liberta. A você que ainda não comunga da fé evangélica em Cristo Jesus, a você que talvez seja membro de outra religião, queríamos explicar claramente que não falamos aqui de religião, falamos de Jesus, falamos do Deus verdadeiro. E este Deus se coloca em sua casa neste momento. E é este Deus que, através do toque do teu Espírito Santo, quer mostrar que ele veio à terra com um objetivo. O objetivo foi nos amar incondicionalmente, de tal maneira que entregasse a sua própria vida, para que nós pudéssemos ser salvos, a saber, aqueles que creem no seu nome. Crer no Senhor Jesus é algo que parte da parte do próprio Jesus em primeiro lugar. É Ele quem nos dá o dom da fé. E nesse momento eu creio que é a maior cura que Ele pode fazer na tua vida. Te fazer acreditar que Ele é o verdadeiro Deus. Te fazer descansar nas suas promessas. Te fazer ter prazer e ter paz, sabendo que o Senhor cuida de ti em meio à pandemia, em meio ao desemprego, em meio a dificuldades no relacionamento conjugal, em meio a dificuldades no relacionamento com os filhos. O Senhor nunca perderá o controle. Ele está no controle e o estará para sempre. Mas é tempo da gente levar os nossos problemas a Ele. É tempo da gente mostrar quem está doente na nossa família. É tempo da gente fazer esforço, conforme aqueles familiares e amigos fizeram, levando todos os enfermos e endemoniados à presença do Senhor. É tempo, irmãos, de valorizarmos esta palavra, porque esta palavra é que liberta e dela vem a fé para que nós possamos crer no Senhor que nos salva e assim vivermos uma vida abundante nesta terra e uma vida eterna que Ele tem preparado para cada um de nós. Você não precisa procurar um pastor aí mesmo onde você está, na sua sala, no seu quarto, quem sabe no transporte público. Você pode fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos ao Senhor, fazer uma oração dizendo: Pai, eu tenho entendido e eu recebo esta palavra e eu recebo o teu Filho Jesus como Salvador da minha vida e eu entrego o meu caminho, a minha vida ao Senhor, confiando que as demais coisas Ele fará, porque agora eu quero buscá-lo em primeiro lugar na minha vida. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, que esta palavra ela caia em solo fértil no teu coração e que ela venha crescer, florescer, frutificar para a honra e glória do Senhor. Amém. E o teu amor
grandioso Deus, é com alegria, Senhor, que recebemos o alimento que o Senhor nos trouxe nesta noite. Mas também é com grande responsabilidade e com grande temor que nós ouvimos, Senhor, os teus ensinamentos. Ó Deus, desperta-nos para que entendamos e procuremos quem está doente na nossa casa e levemos estas pessoas a Ti para serem curadas. Ó Deus, dá-nos discernimento espiritual para que possamos observar aqueles ao nosso redor que estão dominados pelo inimigo, para que nós possamos levá-los à Tua presença, para que eles sejam libertos das possessões malignas e que assim possam conhecer o Teu Filho Jesus e serem salvos imediatamente e para sempre. Senhor, nós te agradecemos, porque a cada dia as Tuas misericórdias têm se renovado sobre as nossas vidas, e porque o Senhor reina, e porque o Senhor domina sobre tudo e sobre todos. Receba a nossa adoração nesta noite. Receba, ó Deus, tudo aquilo que nós já fizemos neste culto, que é para Ti, exclusivamente para Ti. Ó Deus, continua a tocar na vida de cada irmão e de cada irmã da nossa igreja, em especial, Senhor, daqueles que passam por dificuldades, quer sejam financeiras, quer sejam na área de saúde, quer seja nos relacionamentos familiares. O Senhor é poderoso para reverter os quadros, para trazer a cura quando os médicos dizem que não tem jeito, para abrir as portas quando os economistas dizem que a recessão vai demorar a passar. Tu estás no controle de tudo. O nosso sustento vem de Ti. Tu és a nossa fonte. Tu és o nosso rochedo forte. Obrigado, Senhor, por todos estes momentos de comunhão contigo e com os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra, que domina e governa sobre todos nós, que as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repousem sobre a vida de cada irmão e cada irmã, repousem sobre a vida dos enfermos, trazendo a cura, repousem sobre a vida dos desanimados, trazendo a alegria da Tua salvação. Repousem sobre Bom Sucesso, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, trazendo a paz que tanto necessitamos. E sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Uma semana abençoadíssima. Que a proteção do Senhor seja sobre ti e sobre a tua casa. Que a mão que cura, a mão do Senhor, te visite. E que em nome de Jesus, nós sejamos impelidos pelo Espírito Santo a dar prioridade à pregação da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.